Olá, meus amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí do horário que você vai ver esse vídeo. Queria compartilhar aqui com vocês mais uma palavra, trazer uma reflexão. E hoje, não gostaria de estar falando sobre este tema, mas vou falar. Estava eu passeando pelas redes sociais e vi uma pessoa compartilhando um vídeo do senhor Edir Macedo falando sobre a nova campanha da Universal que vai acontecer no dia 4 de abril. Pasmem, Santa Ceia da Decisão, esse é o slogan, Santa Ceia da Decisão. E ele no vídeo, eu pensei até em colocar esse vídeo aqui, mas para não incorrer em pedidos de direitos autorais e eu de repente perder o canal, eu não vou colocar ele aqui, porém eu vou colocar ele no meu Facebook. Eu vou fazer uma edição aqui deste vídeo e vou colocar o vídeo onde ele fala da Santa Ceia da Decisão, que vai acontecer no dia 4 de abril. E ele fala que não vai ser para todas as pessoas aquele mesmo discurso, aquela mesma ladainha de que somente os valentes, os da fé, dos que não aguentam mais, dos revoltados, e ele vai inflamar o seu público para que eles deem seu tudo, ou seja, se utilizando da Santa Ceia, da decisão, ou seja, ceia e a decisão. Ele vai pegar algo que comumente as igrejas cristãs fazem, que é a ceia do Senhor, e não Santa Ceia, que fique claro que não existe santidade, mas existe a ceia do Senhor, que é trazer a memória, e eu vou falar desse absurdo que ele está trazendo agora nessa campanha da decisão. E eu escrevi até aqui, né, campanha da decisão no dia 4 de abril. Pessoal, certamente a igreja precisa se reinventar. Certamente a igreja precisa ter novos meios de arrecadação. E nada mais do que fomentar, né, ou explorar a miséria das pessoas, principalmente nos momentos ou no momento no qual nós estamos passando. Então, qualquer campanha que você levante prometendo que Deus vai transformar essa situação, quem é que não quer sair dessa situação? Quem é que não quer ter uma vida de qualidade, uma família estruturada, bom emprego, boa casa, bom carro? Todo mundo quer essas coisas. Isso, todo ser humano quer isso. E aí, esse senhor transvestido de bispo teve a brilhante ideia e revelação do Espírito Santo, segundo ele, uma revelação do Espírito Santo, de preparar a ceia da decisão, ou a Santa Ceia da Decisão, que não vai ser para todos, para alguns, certamente vai ser explorado agora dentro dos templos exatamente aquele que contribuir com uma oferta de sacrifício, certamente o que dá seu tudo, colocar seu tudo, certamente vai ter a resposta na hora. Isso, palavras dele. E o pior é que centenas de milhares, se não de milhões de pessoas vão aderir a essa barganha, mais uma barganha, e mais a esse propósito absurdo desse senhor. Vou tratar assim por educação à idade dele. E mais ele vai levar muitas pessoas a esse propósito de fazer ou de colocar novamente o seu tudo no altar, mais a sua fé. E aí, pessoal, o pior por que é tão danoso? Por que eu me revolto tanto quando eu vejo esse tipo de situação? Que certamente, após o dia 4 de abril, um grande número de centenas de milhares de pessoas que participaram dessa campanha, não vai acontecer nada na vida dela. Um ou outro vai ter, pela misericórdia e graça de Deus, coincidentemente, a resposta daquilo que ele pediu. Então eu vou pegar a minoria e vou colocar no altar para dizer, olha, essa pessoa
participou da campanha, do propósito de fé, no dia 4 de abril, e teve aquilo que ela queria respondido, ou teve aconteceu a decisão que ela gostaria. Por que não aconteceu com todos os outros? Porque vocês não tiveram fé, porque vocês não fizeram perfeito sacrifício ou sacrifício perfeito. Ou seja, a culpa, de novo, vai recair sobre 99% das pessoas. Porque quem vai dar o testemunho desses absurdos nada mais é do que um sortudo, que tirou a sorte grande, que não tem a ver que ele conseguiu atingir ou a fé dele foi maior do que a dos outros. Foi simplesmente de graça e misericórdia de Deus. Como eu já falei em outros vídeos, a chuva cai para o justo e para o não justo. O dia bom vem para quem é bom e para quem é mau, da mesma forma. Ou seja, a probabilidade de alguém, nessa campanha absurda, conseguir a resposta do que ela quer, existe, mas é uma minoria. De 100%, você coloca 1%. Então tem 99% de pessoas que não conseguiram atingir com este propósito da santa ceia da decisão. Santa. E aqui eu vou falar por quê. Primeiro, a ceia do Senhor, ela não tem nada de espiritual nela que vai nos acrescentar algum benefício, né? Nós não vamos ser agraciados porque estamos comendo e bebendo do pão. Não vai acontecer nada. Por exemplo, eu estou com uma doença, como é vendido nessas igrejas, que agora, no participar da ceia, o teu corpo físico vai ser curado 100%, porque é esse o propósito da santa ceia que eles vendem, que eles apresentam. Então, se você tem alguma outra situação, se você não está conseguindo vencer, se você isso, se você aquilo, agora é um bom recomeço, se avalie, veja se não está em pecado e participe da Santa Ceia. Se avalie você. É o mesmo discurso, a mesma ladainha de sempre. E aí, veja só o que o apóstolo Paulo nos fala com relação a essa ceia que essas pessoas fazem e participam. Veja como o apóstolo Paulo trata dessa comunhão, ou do que deveria ser essa comunhão entre os irmãos. Veja só, no capítulo 11 de 1 Coríntios, no verso 17, diz o seguinte, o apóstolo Paulo: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Paulo está dizendo o seguinte, pessoal, eu não estou feliz com o ajuntamento de vocês, porque vocês se ajuntam, mas vocês não melhoram, vocês pioram. Ou seja, é o que o apóstolo Paulo certamente falaria para esse bispo ou rascunho de bispo que fala que as pessoas vão ter uma decisão no dia da Santa Ceia. Ou seja, o ajuntamento delas não glorificam a Deus, glorificam a elas. E o apóstolo Paulo continua: porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio, eu acredito. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Se calar diante de um cenário desse é ser conivente. Quando você sabe que o que esse senhor está fazendo é danoso, não é bíblico e não se manifesta, não fala nada, você é conivente com o erro, você não é inocente. Lá no livro de Tiago fala: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, peca. Ou seja, se calar diante do erro, diante daquilo que está errado, é ser conivente. E a inspiração desse senhor não vem do alto, como ele falou. Ele recebeu uma revelação do Espírito Santo. Não é do Espírito Santo, é do Espírito de um santo, mas não do Espírito Santo. Porque Paulo estava reprovando o encontro dessas pessoas aqui, lá em Corinto. Por quê?
Porque a igreja naquele tempo se reunia, se juntava, existiam pessoas de diferentes condições e cada um levava o seu vinho e o seu pão. Cada um levava o seu vinho e o seu pão. Uns de melhor qualidade, outras de qualidade inferior e outros nem tinham para levar. E eles se juntavam, e eles se embriagavam, e eles comiam e faziam uma festa, e o propósito da ceia não era cumprido, não acontecia. Então Paulo tinha escutado sobre esse ajuntamento deles, só que não produzia aquilo que Paulo queria que produzisse, ou gostaria que produzisse. E ele diz o seguinte, no verso 23 do capítulo 11: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Vou repetir. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. Está vendo a diferença? Está vendo por que essa santa ceia, desse rascunho de bispo, é uma desgraça, é um trabalho do próprio Satanás, é inspiração do próprio diabo, personificado na pessoa do senhor Edir Macedo. Por quê? Porque o propósito da ceia do Senhor, quase que eu falei Santa Ceia, porque o propósito da ceia do Senhor é repartir o pão, trazer à memória aquilo que Cristo fez. Por quê? Por que Paulo reprovava o encontro desta igreja? Primeiro, porque quem tinha muito, quem não tinha nada e quem tinha um produto inferior, quando se juntava, havia pessoas que comiam e bebiam e não repartiam o pão, não repartiam. Consequentemente, elas estavam preocupadas com o próprio umbigo. Elas queriam resolver ou achavam que naquele ajuntamento, ela comendo do pão, bebendo do vinho, que ela estaria trazendo à memória aquilo que Cristo fez e elas estariam bem. E Paulo falou: não, vocês entenderam tudo errado. Não é o comer do pão, é o repartir do pão. Então, quando eu reparto o pão, eu tenho comunhão com o irmão. A ceia do Senhor deve ser experimentada olhando para os lados e não de olho fechado. Você deve olhar para o seu irmão e entender a necessidade dele, a falta dele, o que ele precisa. E aí sim você vai participar da ceia do Senhor. Porque quando o apóstolo Paulo manda nos avaliarmos, não tem a ver com pecado. Porque, sejamos sinceros, quantas ceias nós já participamos? Quer dizer que a gente não pecou? Ou a gente não tem pecado? Então a avaliação não está no pecado, até porque somos pecadores. Porém, no repartir o pão. A ceia do Senhor, e aqui o apóstolo Paulo deixa muito claro, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Tendo dado graças, o partiu. Senhor Edir Macedo, eu não sei se esse vídeo chega até o senhor, até porque o senhor tem um batalhão de pessoas que ficam aí explorando a internet para ver o que estão falando do Senhor. Eu não sei se vai chegar no Senhor, mas Santa Ceia da decisão quer dizer que o Senhor comercializou até algo que era para nós trazermos à memória a comunhão com os irmãos
comunhão com os irmãos. E o Senhor comercializou para um dia, para que a pessoa coloque uma oferta de sacrifício no envelope, que ela vai ter ao seu desejo atendido, respondido. E aí sabe para que esse senhor vai apelar e para que os pastores e bispos da instituição vai apelar? Para você que não tem o Espírito Santo, priorizar o Espírito Santo, que todas as outras áreas. Então eles fazem uma salada, misturam tudo. Eles misturam todas as informações, porque a doutrina deles é doutrina de homens, é de um homem perverso, que é o senhor Edir Macedo. É um homem que não tem afeição nenhuma pelas coisas de Deus, que não tem zelo pela palavra. Primeiro, porque a palavra que ele pratica é a palavra nas coxas. É a palavra que só serve se servir a ele. Então ele prega e vive algo completamente diferente. Ele não tem afeição por ser humano, por ninguém. Ele não ama ninguém. Ele não ama ninguém. E aí ele vem criar agora essa ceia da decisão, santa ceia da decisão. Senhor Edir Macedo, não existe santa ceia, existe ceia do Senhor. E quando ele manda nós nos avaliarmos, não é com relação ao pecado, mas é como eu estou me relacionando com o meu irmão. Porque primeiro ele partiu o pão, e só depois ele falou para comer do corpo dele, porque o pão era o corpo dele. Como eu posso comer do corpo de Cristo se eu desprezo o meu irmão, se eu não atento para o meu irmão, se eu não vejo a dificuldade do meu irmão, se eu estou vendo o meu irmão passando fome e eu não reparto o pão com ele? Então não tem a ver com pecado, mas tem a ver com relacionamento, comunhão. A igreja se reunia, todos comiam, todos bebiam, e o apóstolo Paulo reprovou, porque eles estavam ficando piores, porque eles se reuniam, se embebedavam, comiam, e quem não tinha nada, não comia nada. E eles não viam isso, mas estava acontecendo. A ceia, eles estavam se reunindo, mas de acordo com o seu próprio interesse, com o seu próprio ego, esse egocentrismo que está enraizado na igreja brasileira, principalmente nessas igrejas neopentecostais. Ou seja, o ser humano no centro. É um egocentrismo. A mensagem é para mim, o louvor é para mim, os propósitos são para mim, tudo é para mim. E não existe um culto prestado ao nosso Deus, não existe reverência, não existe comunhão. As pessoas não conhecem a Deus nesses lugares, não conhecem. Elas conhecem a instituição, elas vivem de milagre. Mas quando o milagre não acontece, não vem, elas se decepcionam e colocam a culpa em quem? Não é no Edir Macedo, é em Deus. Porque foi vendido para ela um Deus utilitário e um Deus que vai chegar uma hora que não vai acontecer. Se já não aconteceu a vida inteira dela e ela fica esperando que vai acontecer alguma coisa. Mercantilizar a ceia do Senhor é de uma mente diabólica, é de uma mente perversa, uma mente cruel. Imputar nas pessoas essa culpa de não conseguir atingir o sacrifício perfeito, mas elas não são inocentes. O dever de cada um de nós é buscar a verdade sem o viés da igreja, sem a influência da igreja, a instituição, mas devemos ser influenciados por isso aqui, pela palavra. Então, quando você, membro da Universal, você pastor, você bispo, que certamente deve me assistir ou tenha me assistido, para de pensar com a cabeça desse líder perverso. Para de pensar com a cabeça desse senhor pobre, porque ele é
pobre. O relacionamento que ele criou com Deus é um relacionamento utilitário. Não é um relacionamento de senhor e servo. Ele é o Senhor. Ele, Edir Macedo, é o Senhor. E Deus é o seu capacho, que faz o que quer, quando ele pede, quando ele quer. Só que as pessoas têm acordado e o sistema precisa se reinventar. Essa é a verdade. Então, agora, já que a fogueira santa já não está trazendo o resultado esperado, vamos mercantilizar a ceia do Senhor. Na cabeça dele, Santa Ceia. Pessoal, é revoltante, me causa um asco, me causa nojo ver ou ouvir esse Senhor vomitando essas porcarias pela boca e dizer que é revelação de Deus. Revelação de Deus. Senhor Edir Macedo, essa sua campanha do dia 4 de abril, o apóstolo Paulo reprova. O senhor entendeu? Você, membro, entendeu? O Senhor Jesus, o próprio Deus, ele reprova esses ajuntamentos solenes aí. Ele reprova. Enquanto você não aprender a repartir, ou seja, no dia que Jesus repartiu o pão com os discípulos, e quando o apóstolo Paulo fala, porque recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu. Eu olho para o meu lado, eu olho para o meu outro lado, eu olho para frente, eu olho para trás, eu estou repartindo. O avaliar-se não tem a ver com pecado, porque nós, em Cristo, somos um. Então, eu não posso participar de algo que o meu irmão não pode participar. Hoje, naquele tempo, nos tempos do apóstolo Paulo, não é como hoje nas igrejas. As pessoas levavam esses elementos para esses ajuntamentos. Agora a igreja ela faz isso. Ela dá o vinho, ela dá o pão, só que ela ensina as pessoas completamente errado. Elas sacralizam ou santificam algo que deveria nós trazermos à memória aquilo que o Senhor Jesus fez. Olharmos para o lado e entendermos a necessidade de cada um e a gente ajudar um ao outro. Você achar que participar da ceia do Senhor sem pecado, você é mentiroso. Você é mentiroso. Lá no livro de João, a Epístola de João, ele fala sobre isso. Você é mentiroso quando diz que não tem pecado. Então, que o Senhor Jesus tenha misericórdia de vocês, principalmente vocês da Universal, porque vocês estão se enveredando por um caminho que para muita gente vai ser sem volta. E quando vier a decepção, você vai se decepcionar com aquele que não tem nada a ver com isso e você vai se fechar para o verdadeiro reino de Deus. Então, que Deus tenha misericórdia de vocês e que Deus tenha misericórdia do Senhor também, Senhor Edir Macedo. Que Deus tenha misericórdia de você, porque eu não tenho raiva do Senhor, não. Eu tenho nojo do que o Senhor prega, mas não tenho raiva do Senhor, não. Eu não sou melhor do que o Senhor, não. Mas sou tão pecador quanto o Senhor. Mas graças a Deus, eu entendi o meu lugar, a minha posição. Eu entendi quem eu era. E o que eu era não é bom. Não existe nada de bom em mim. Mas porque eu rendi a minha vida ao Senhor Jesus, o Senhor da minha salvação, eu me sujeito a Ele. Eu quero diminuir para que Ele apareça e não o contrário, como o Senhor faz. Que Deus abençoe a todos e até uma próxima.